E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Isso mesmo, esse livrinho que sempre aparece aqui no fundo dos meus cenários e alguns de vocês já mandaram comentários aí perguntando por que esse livro está sempre no fundo. Bom, esse livro aqui, na verdade, ele é meu, fui eu que publiquei, é uma publicação independente. E como vocês andaram perguntando aí, então eu farei um review para poder falar um pouquinho do livro, mas fica avisado que tem conflito de interesse, porque afinal é o meu livro e eu gostaria de vender, né? Bom, eu dividirei o vídeo em duas partes. Na primeira parte eu falarei do livro e na segunda parte eu deixarei aí de curiosidade para quem quiser saber como é que eu cheguei ao ponto de escrever e acabar publicando um livro. Bom, e como vocês podem ver, o livro se chama Forja, um guia sobre mudanças de hábitos e o autor sou eu, Fabrício Zanqueta. E como o subtítulo sugere, eu falo de mudanças de hábitos. O livro aqui, na verdade, ele é dividido em dois livros aqui dentro, né? O primeiro livro é dividido em duas partes e o segundo livro é um inteiro. O livro aqui também conta com prefácio e introdução, e o prefácio é escrito pela minha amiga Regiane Repkizuki, que é psicóloga. E o livro 1 aqui, que é dividido em duas partes, a primeira parte é Por que Falhamos, são 14 capítulos, entendendo o comportamento humano, expectativa e tempo, o reforço do problema, objetivando sentimentos e emoções, metas muito grandes, círculo social, nossa natureza, medo, autocontrole, contexto, atalhos, crenças, excesso de informações e orgulho. E aí nessa primeira parte eu discorro muito sobre por que nós falhamos, o que nos leva a falhar. Porque eu acredito que, como eu explico aqui no livro, se eu entender por que eu estou falhando e conseguir evitar isso, eu já estou um passo mais próximo do sucesso. Né? Porque muitas vezes as pessoas acabam se apegando a formas erradas de tentar resolver o problema. Em um momento aqui do livro eu até falo, não adianta eu ter resposta certa para uma pergunta que está errada. Então, se eu souber o que está me fazendo falhar e eu conseguir evitar isso, então eu já estou mais de meio caminho em direção ao sucesso. E aí, no meio desses capítulos, eu coloco de forma bastante objetiva esses títulos mesmo e discorro sobre eles, o que são os problemas envolvidos ali e coloco bastante exemplos práticos, principalmente na área da saúde, porque sou profissional da área da saúde, que eu acho que torna as coisas mais palpáveis para a maior parte das pessoas que está lendo, porque são problemas que a maior parte das pessoas acabam passando na vida em algum momento. E a parte 2 é construindo hábitos. E aí são 14 capítulos lidando com as bases comportamentais, noção de realidade, trabalhe para o objetivo, não suas emoções, disciplina e constância, autocontrole, estabelecendo metas e objetivos, círculo social, medo, contexto, tentação e atalhos, crenças, pare de se enganar, comece e comprometa-se. E aí, nesses 14 capítulos, eu começo a pegar tudo que foi abordado no porquê nós falhamos e começo a mostrar como trabalhar com esses problemas na prática, porque muitas coisas ali são os mesmos comportamentos, mas eu estou direcionando aquilo para um lugar errado que eu acredito que seja o certo. Então, peraí, vamos entender o que está acontecendo ali e agora começar a entender como usar essa parte do nosso comportamento na prática. E o livro 2, ele é uma pegada mais filosófica, eu trato muito de questões existencialistas, como o sentido da vida, o que o indivíduo ele precisa entender sobre o objetivo de vida, por que é importante ter um propósito, esse tipo de coisa. São 6 capítulos, jornada, onde eu falo da vida como uma jornada, né? A vida em si ela é uma jornada. Capítulo 2, cataclismo, que daí eu falo muito sobre processos de mudança, porque nós temos essa sensação de que a mudança ela é sempre dolorosa, é deixar uma parte de si para trás, e é exatamente isso que significa o processo de mudança. No capítulo 3, neblina, que é justamente essa coisa que às vezes nós temos de não conseguir enxergar direito as coisas, né? E que muitas vezes essa neblina nós mesmos criamos ela. Então ela acaba dificultando com que nós consigamos enxergar as coisas da vida do jeito que elas são, né? E conseguir lidar com o mundo dessa forma também. O capítulo 4, espelho, que daí é um olhar para si, justamente se olhar no espelho, e aí eu falo muito daquelas questões mais moralistas, no sentido de o que eu cobro do mundo é aquilo que eu estou fazendo, ou quando o mundo erra eu condeno, mas quando eu erro tem uma justificativa. Eu trato um pouco sobre esses aspectos. O capítulo 5, escolhas, e aí obviamente é sobre escolhas. Então eu falo, mesmo não escolher também é uma escolha, né? E talvez seja a escolha mais covarde porque é relegar o poder da própria vida ao acaso, né? Então eu falo muito sobre essa questão de ter coragem de fazer as escolhas, porque todo sim ele é um não para alguma outra coisa. E o que quer que eu escolha, eu sempre pensarei nas outras possibilidades, né? É muito aquela veia do Soren Kierkegaard, que foi um filósofo, né? Ele é tido como existencialista, mas o existencialismo acabou surgindo muito depois dele. Onde é que ele fala,
faça isso ou faça aquilo, tu te arrependerás da mesma forma, porque nós sempre ficaremos confabulando sobre as coisas que nunca aconteceram. Então eu falo um pouco sobre essa coisa de fazer escolha e aceitar, porque assim, cara, eu tenho que fazer uma escolha e a vida segue diante disso. E o capítulo 6, Quo Vadis, que é uma expressão em latim que é aonde vais. E aí eu falo um pouco sobre essa questão de que muitas vezes as pessoas têm objetivos na vida, mas são objetivos práticos, assim. Então a pessoa às vezes alcança um objetivo aos 30 anos, mas a vida não acaba aos 30. Então a pessoa precisa aprender a se reinventar, né? Manter aquela engrenagem funcionando. Eu não posso ver os objetivos de vida como um ponto final. O ponto final é só o fim da vida, que é a hora que eu morrer. Então, é um pouco sobre isso. Eu preciso ter objetivos na vida, sim, mas eles não podem ser um ponto final na minha vida. Eu preciso continuar buscando outras coisas para me manter. Bom, como eu falei, essa segunda parte aqui ela é mais filosófica, então isso aqui envolve muito uma visão pessoal, isso aqui não é essa segunda parte aqui não é um conteúdo técnico-científico, isso aqui é uma questão filosófica de coisas que eu aprendi, tanto das minhas leituras, porque gosto de estudar filosofia, mas também sobre as questões práticas da vida, das minhas vivências também, de ver as coisas e tentar entender assim, pô, o que parece fazer sentido, né? Em termos elementares, assim, pô, o que seria bom para todas as pessoas pensarem um pouco em relação à própria vida. Então é uma visão muito pessoal. Bom, como vocês podem ver, o livro aqui ele é bem pequenininho, tem cerca de 150 páginas, tem uma margem do livro, o tamanho da fonte aqui é um tamanho relativamente grande, então é uma leitura assim bem fácil, tá? Eu tenho uma pegada muito objetiva e prática com as coisas na minha vida, e com o livro não foi diferente. Então, principalmente a primeira parte, que é uma questão mais técnico-científica, eu procurei escrever ela da forma mais objetiva possível. Então, muitos dos capítulos aqui, às vezes são subcapítulos no caso, né? São tipo 2 páginas, porque eu tento explicar aquilo da forma mais simples possível e dar exemplos, para o livro não ficar longo, não ficar prolixo. Isso não faz muito o meu tipo. Então aqui no livro eu fui extremamente objetivo, o livro ele é pequenininho até mesmo para ser acessível, porque muita gente tem dificuldade com leitura, demora muita coisa assim. Bom, sobre o livro é isso, mas agora eu deixaria aqui de curiosidade para quem quiser saber como é que eu cheguei ao ponto de escrever e acabar publicando um livro. Então eu explicarei um pouquinho da história disso aqui. Bom, meu nome é Fabrício de Melo Zanqueto, eu sou treinador físico, especialista em fisiologia do exercício, também tenho uma graduação em farmácia bioquímica e atualmente estou cursando psicologia. Eu publiquei o livro em novembro de 2020, mas o meu primeiro contato com a parte comportamental, né, a análise experimental do comportamento foi ali por 2016, quando eu trabalhei com cães. Houve uma época em que eu trabalhei com adestramento de cães, e aí precisei estudar um pouquinho sobre comportamento, que foi onde comecei a ter contato com condicionamento operante, aquela coisa muito do Skinner, condicionamento pavloviano e tudo mais. Então eu já tinha algum contato, já sabia quem era o Skinner, assim, pelo menos. O Skinner ele é tido como o pai do behaviorismo radical, que é a filosofia da análise experimental do comportamento. E aí, em 2020, no início de 2020, eu estava passando por um problema pessoal, comecei a fazer terapia, e durante o processo de terapia eu comecei a estudar mais sobre o comportamento, justamente porque eu queria entender por que diabos estava acontecendo aquilo na minha vida, por que diabos eu estava tendo dificuldade de lidar com aquelas coisas, etc. E, por sorte ou não, eu tenho uma psicóloga que ela é excelente, e ela me ensinou muita coisa naquela época. Então eu fui aprendendo cada vez mais, e foi o ano da pandemia. Como eu trabalho online com treinamento, muitas pessoas começaram a treinar em casa. Então eu precisei, como as academias fecharam, eu precisei reinventar o meu trabalho para oferecer um tipo de treinamento em casa, até para poder compensar minha renda, que tinha caído e tudo mais. Então eu fui me ajustando aquilo dali e comecei a atender as pessoas querendo treinar em casa. Só que daí, as pessoas para treinarem em casa, elas estavam tendo muita dificuldade. Muitas vezes era assim, pessoas que já treinavam 5 vezes na semana na academia, mas na hora de treinar em casa as pessoas estavam com dificuldade, às vezes, de fazer 3, 4 treinos na semana, não conseguiam fazer com muita disposição e tudo mais. E aí eu comecei a perceber assim, esse pessoal está querendo treinar de pijama, ou às vezes no quarto com a TV ligada, sabe? E aí eu comecei a conversar com eles para explicar a importância do ambiente, né? Como o ambiente modula muito do nosso comportamento. Então era difícil, por exemplo, eles quererem trabalhar de pijama com o computador sentado na cama, não tinha como. E eu sentava ali e conversava com eles para tentar explicar por que eles deveriam seguir, de repente, a mesma rotina que tinha antes da pandemia, de se levantar, tomar um banho, se arrumar,
como se fosse treinar e vai treinar só num outro cômodo, na sala ou no quintal, quem mora em casa, ou na garagem do prédio, se pudesse. Enfim, para eles começarem a entender como o ambiente acaba modulando muito o comportamento, né? Influencia muito nisso. E aí eu fui percebendo que praticamente todos os clientes que estavam com um problema assim, para conseguir treinar em casa, os problemas se resumiam às mesmas coisas, né? Era a mesma questão ambiental ali, às vezes uma questão de motivação, né? As incertezas, um ou outro ali com uma questão de ansiedade, principalmente em função da pandemia. E aí eu e um colega que ele é nutricionista e psicólogo, que é o Enzo Collin, que é um dos revisores aqui do meu livro, nós escreveríamos um e-book sobre mudanças de hábitos para treinamento e dieta. E a ideia era para ser uma coisa mais simples, tipo 20, 30 páginas de graça para jogar na internet, para as pessoas poderem conseguir adaptar a rotina delas durante a pandemia, conseguir se exercitar durante esse período, como conseguir continuar seguindo a dieta, mesmo passando a maior parte do tempo em casa e tudo mais. Só que no dia que eu sentei para escrever, eu já comecei a escrever muita coisa. Já no primeiro dia, na formatação do Word, eu já tinha escrito tipo 15 páginas, alguma coisa assim. Na formatação do livro eu já dava quase 30. E aí eu conversei com o Enzo e falei, cara, eu estou querendo escrever um pouco mais, abordar outras coisas, eu queria muito essa veia filosófica, né, do existencialista, ali, do sentido da vida, o projeto de vida da pessoa e tal. E aí falei para ele que queria de repente tocar sozinho. E ele falou que não tinha problema, até porque ele estava bem atarefado, não ia ter como. Mas aí eu convidei ele para ser revisor e ele aceitou. Então daí eu sentei e comecei a escrever esse livro. Eu escrevi todo o livro, o que eu tinha para colocar, em 2 semanas e meia. Não que eu tenha desenvolvido o livro rápido, porque na verdade todas as ideias que estavam aqui no livro, elas já vinham na minha cabeça há mais tempo. Então já eram coisas que eu estava só remoendo, e bastou eu sentar para escrever, e aí já estava meio que tudo pronto na minha cabeça, foi só criar um texto coerente ali. Como eu já trabalhava produzindo conteúdo, escrever não era uma coisa difícil para mim, né? Eu escrevo desde pequeno, então sempre já tinha uma certa facilidade para isso, e aí não foi difícil. E óbvio, como estava no período de pandemia, trabalho reduzido, funções reduzidas, sobrava mais tempo para escrever, então às vezes eu estava treinando, me vinha um insight de alguma coisa, eu anotava ali no telefone, queria vir logo para casa para sentar e escrever. Então tinha dia que eu escrevia de manhã, à tarde e à noite, só parava para comer, tomar banho, esse tipo de coisa. Então foi muito tranquilo escrever em 2 semanas e meia. Aí eu mandei para os colegas revisores, eles revisaram, mandei para uma amiga minha para ela ler o livro e me dizer assim, qual é a mensagem que o livro está passando, para eu saber se de fato a mensagem que eu queria passar era a mensagem que as pessoas captariam. E aí ela deu o feedback dela, fez algumas sugestões, eu fiz as alterações, e aí mandei para uma editora, e a editora daí imprimiu os livros e tudo mais. Isso foi a primeira edição em 2020, ali em novembro. Em 2021, eu decidi incluir um capítulo a mais no livro 2 aqui, né, que é o livro filosófico, que é o capítulo Escolhas, que eu achei que foi o capítulo que, assim, ficou faltando isso na primeira edição. E aí eu lancei a segunda edição do livro em novembro de 2021, um ano depois, e incluiu o prefácio da minha amiga Regiane, que não tinha na primeira edição. Esse capítulo Escolhas, ele está disponível de graça no meu site, porque eu achava injusto, o pessoal um ano antes tinha comprado meu livro e um ano depois ali eu lancei o livro com coisa a mais, e eles, um ano de diferença, tinham comprado o livro, apoiado o meu trabalho, então eu resolvi publicar esse capítulo de graça na internet para quem tinha comprado a primeira edição, ou até mesmo para quem tivesse curiosidade de saber como é que é a minha escrita, ver como é que é. Então, é isso basicamente sobre o livro, né? O livro ele é uma publicação independente, então isso significa que eu paguei a impressão do livro e agora eu vendo os livros, né? São todos comigo. Todos os livros vão autografados e sou eu mesmo que mando. Então, quem tiver interesse, o link para poder comprar o livro está aí na descrição do vídeo, né? É direto no meu site. Tem a versão em e-book e tem a versão do Kindle também. Mas aí vocês podem entrar no site e escolher a que vocês preferem. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para falar sobre esse livrinho aqui. Espero que quem acaba comprando o livro, ou pegar no Kindle, e-book, etc., goste do livro e que principalmente esse livro acabe sendo útil para vocês, porque a importância dele era justamente essa, de que as coisas que eu escrevi aqui, elas tivessem o impacto de que as pessoas de fato conseguissem aplicar na vida delas para mudar as coisas que elas querem mudar. Beleza? Valeu!